Pessoal, boa tarde, bem-vindo a todos aí, né? Nós estamos aqui para gravar mais um vídeo de número 7. Como eu havia falado para vocês, nós vamos falar um pouco de forno rotativo, né? Forno rotativo de cal. Esse forno rotativo, você pode usar ele na unidade de fabricação de cal, como também é usado, nós já falamos num vídeo anterior aí, na fábrica de cimento, né? Ele é o principal equipamento para fazer a calcinação do clinker, né? A queima da farinha para se transformar em clinker. E no forno de cal também tem essa responsabilidade, né, que começa lá com a extração, a classificação da granometria do material, o tipo, né, do calcário que se tem lá na jazida, e depois é trazido para a unidade fabril, e na unidade fabril ele é britado, classificado o tamanho que o processo permite a sua queima, e em seguida ele é transportado para um compartimento chamado de silo de secagem, então é um secador, enfim, é um processo onde ele passa e começa a receber todo o calor do processo ali da queima que já está acontecendo lá na frente. E qual que é a função de receber esse calor? Porque todo minério, todo calcário que nós sabemos, ele contém umidade. E quanto mais seco ele chegar, livre de umidade lá na zona de queima, ele vai ter um resultado melhor na sua queima. Então, qual que é a função, né, do refratário no forno rotativo? É isso. Lá na câmara de secagem ele já absorve o calor, protege toda a estrutura, tem a função de resistir aos arrastes, né? O que é arraste? Todo aquele material movimentando ali, que são vamos chamar assim, de pedras de 5 a 6 centímetros, mais ou menos, quadrado, redondo, de acordo com que é britado. Então esse material passa arrastando, deslizando ali, e o refratário também tem essa função de resistir esse ataque abrasivo que a gente chama. E ele descendo ali por um compartimento que a gente chama de bica de entrada, aí ele começa a cair dentro do forno, onde se começa o processo, né, uma secagem maior. Ele começa a receber uma caloria maior, até chegar no que nós chamamos de zona de queima, né? Aí na zona de queima é onde a chama, né, do maçarico, ou seja, todo forno rotativo, ele tem um maçarico que nós chamamos que é uma lança, né, dependendo do equipamento, de 6, 8, 10 metros de comprimento. Ela é introduzida através do cabeçote e ela projeta uma lâmina de fogo, né, uma chama. Aí, de acordo com cada processo, ela tem um tamanho, e a função dela é justamente queimar esse material que chega lá. E após queimado ali, após passar por esse estágio aí, nós temos o produto queimado, aí se chama a cal, né, que é muito utilizada aí em várias indústrias, em vários segmentos. E qual que é a função do refratário aí? Como eu falei, né? Lá no início do forno rotativo se monta um trecho em concreto vertido, você solda âncoras lá e aplica o refratário, e um determinado trecho começa a se montar os anéis, o revestimento dele é em anéis, tijolos formato cunhas. Também falei um pouquinho disso lá, e depois nós vamos falar mais sobre montagem mais especificamente de forno rotativo. E eles são compostos aí, sei lá, 100, dependendo do tamanho do forno, 100, 150 anéis, 200, depende do comprimento do equipamento. E lá na sua saída, por sua vez, nos bocais, alguns têm bocais, que esse material é transportado por um equipamento que fica agrupado nele, que chama satélite, né? Muito parecido com um foguete satélite, ali onde é feito o resfriamento, e outros caem diretamente nas suas esteiras de resfriamento, grelha de resfriamento, até o silo de processamento. Aí ele pode ser vendido da forma natural, que está lá queimado, ou pode ser diluído e vendido a cal hidratada. E o refratário tem essa responsabilidade, né, de resistir a essa alta temperatura aí, uma campanha aí de 12 meses, dependendo se não houver nenhum acidente. Esses tipos de forno rotativo, normalmente eles sofrem muito acidente ali na zona de queima, né,
às vezes um descuido de chama, desregula, aí começa a queimar muito, ou seja, nós chamamos uma linguagem de lavar o refratário, né? Aquela lâmina de fogo batendo mais diretamente, direcionada ao revestimento desprotegido, ele acaba fazendo a vida desse refratário se tornar curta. E aí vem o chamado aquecimento, aí começa a dar bolsão quente, e aí é obrigado a parar para não se perder a carcaça ou não se causar empeno no equipamento. Mas quando tudo está operando certinho, tudo alinhadinho, ninguém esqueceu nada, não desalinhou, não perdeu direcionamento de chama, que tem que estar mais posicionada para o fluxo, né, do material que está no leito ali, eles têm uma durabilidade aí de 12, 14, talvez alguns até 16 meses. E é isso. Então esse refratário tem essa responsabilidade de fazer isso aí. E futuramente nós vamos estar falando como que é construído isso aí. Nós vamos estar passando um vídeo para vocês detalhadamente como que é a construção de um revestimento de um forno rotativo. Então nós temos forno rotativo, como eu falei para vocês, que é usado tanto na fabricação do clinker, que é o produto do cimento, como nós temos na fabricação de cal, né? Esses fornos rotativos pode ser fabricar cal direto para consumo ou reaproveitamento. O que é reaproveitamento? Nas unidades, nas fábricas de papel, é muito comum a utilização da cal, e essa cal, após passar pelo processo, ela transforma num chamado licor verde. E esse licor verde, no processamento dele lá, eles fazem uma filtragem e sobra uma lama, que essa lama é transportada para esse forno rotativo, isso na unidade de fábrica de papel, e ele, após receber todo o processo de queima de novo, ele se transforma em cal novamente. Então isso aí resulta aí, não tenho muita certeza não, mas na época que eu tive a oportunidade de conversar, era em torno de 20 a 30% do que se aplica lá, recupera novamente, ou seja, de 20 a 30% deixou daquela lama ser jogada aí no meio do ambiente, e ela é reaproveitada novamente no processo. Então é isso que eu queria falar do forno rotativo para vocês. E o próximo forno que nós queremos comentar aí no próximo vídeo vai ser também um forno de cal, porém vertical. Esse aí tem um outro processo, a gente vai estar falando no vídeo seguinte, né, que é o vídeo de número 8. E pedir você aí que continue dando a sua colaboração, participando aí as notificações, curtindo, comentando, divulgando também, é muito importante. Às vezes você ouviu, passou para alguém, interessou, e deixando seus comentários. E não deixe de assistir o próximo vídeo não, nós vamos estar falando de um forno de cal vertical. Uma boa tarde a todos e meu muito obrigado.